Fala pessoal, tudo certo? Hoje é terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Daqui a pouco tem Corinthians em campo, hein? Contra o Huracan, última rodada do grupo C da Copa Sul-Americana. O Corinthians está em Buenos Aires e precisa vencer o Huracan para se classificar à próxima fase da Sul-Americana. Uma vitória por 1-0, 2-0, uma vitória simples, e o Corinthians se classifica na segunda colocação do grupo C, atrás do próprio Huracan, pelo saldo de gols. Os dois times terminariam com 11 pontos, né? Mas o Corinthians tem um saldo de gols menor, e aí o Corinthians iria para os chamados playoffs, digamos, uma repescagem contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Não é eliminado, mas não se classifica direto para as oitavas de final da Sul-Americana. Você pega um dos terceiros colocados que caem da Libertadores para disputarem esses playoffs da Sul-Americana. Se o Corinthians quiser se classificar em primeiro, terá que fazer pelo menos 4-0 no Huracan, porque é uma diferença de 8 gols de saldo que separa as duas equipes. O Corinthians deve ir com o time titular, mas há muita chuva na Argentina. Uma frente fria chegou a Buenos Aires, choveu muito durante toda a madrugada e é capaz do campo do estádio Huracan estar muito pesado. Isso pode fazer com que o técnico Dorival Júnior desista de colocar Memphis Depay já no início da partida como titular. Rodrigo Garro, eu penso que não jogaria mesmo, deve iniciar no banco de reservas. Mas, para mim, o Memphis começaria o jogo e possivelmente no lugar do Yuri Alberto, que está machucado, como o 9, assim como ele joga na seleção da Holanda. Mas, por causa do gramado, pode ser que o Memphis não atue. Vamos dizer que o Memphis jogue. Então, o provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Kaká na zaga, e o Angileri na esquerda. No meio de campo, o Maicon foi poupado no último jogo, deve ser titular. Aí do lado dele, ou Ranieri ou Martinez, os dois brigam pela posição de segundo volante, com o André Carrijo como terceiro volante, Coronado, e aí eu colocaria Romero e Memphis, mas aí você pode colocar o Héctor Hernandes, o Thales, depende do que o Dorival Júnior quiser. O Huracan, é bom dizer, está na final da Copa da Argentina e vai utilizar um time de misto para reserva. Ainda mais se o campo estiver ruim, eles vão querer poupar todo mundo, então o Corinthians vai enfrentar um Huracão reserva, um misto, na partida de hoje, até porque para eles o jogo não vale nada, eles estão praticamente já estão classificados, pelo menos na segunda colocação, mas estão já praticamente na primeira colocação do grupo C e vão direto para as oitavas. Como eu disse, só não ficarão em primeiro se tomarem 4-0 do Corinthians, o que é muito difícil. Então o Huracan está pensando muito mais na Copa da Argentina do que no jogo de hoje contra o Corinthians. E hoje, dia seguinte ao afastamento do presidente Augusto Melo. Pois é, ontem, com 176 votos a favor do afastamento do Augusto Melo e 56 votos contra, com uma abstenção, o presidente foi afastado do cargo até a marcação de uma Assembleia Geral de Sócios, que deverá ser marcada em até 60 dias, 2 meses. Quem marca é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Os sócios votarão se o Augusto Melo continuará como presidente, aí ele volta como se nada tivesse acontecido, ou se ele deixa de ser presidente do Corinthians, aí uma nova eleição é marcada, desta vez indireta, no Conselho Deliberativo. Só os conselheiros votam, só os conselheiros podem se candidatar à presidência. Então o Augusto Melo vai ter que fazer campanha para os sócios votarem a favor de seu retorno, de sua volta. E o Romeu Tuma ainda falou há 4 pedidos de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Um foi o de ontem, da Vai de Bet. Tem um pedido de impeachment assinado pelo ex-diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, que pedia o afastamento imediato, liminarmente, do Augusto Melo por gestão temerária. Esse pedido seria um afastamento sem a necessidade da votação pelo Conselho. Então, o Tuma disse que há uma possibilidade de, nesta mesma Assembleia de Sócios, os sócios votarem pela saída do presidente, no caso Vai de Bet, e também pela gestão temerária. Ou seja, seriam 2 votações,
duas possibilidades da saída definitiva do Augusto Melo. Aí ele fica inelegível e não pode, claro, se candidatar nos próximos anos a presidente do Corinthians, tá? O Augusto Melo, que ontem até admitiu a derrota, antes mesmo da votação, foi para casa, não quis nem assistir a votação, porque realmente eram favas cantadas, né, como se dizem. E a vitória pelo afastamento do Augusto Melo foi muito alta, praticamente 80% dos votos a favor do afastamento do agora ex-presidente. E o atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que era o primeiro vice-presidente do clube e assumiu a presidência ontem mesmo, logo depois da votação, ele já é considerado presidente. Concedeu hoje entrevista coletiva, falou sobre diversos assuntos. O Thiago Maranhão, superintendente de comunicação, foi o primeiro que rodou, foi mandado embora. Já assumiu um novo superintendente de comunicação, Vinícius Rodrigues, ex-superintendente de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol, muito conhecido pelo episódio do gato. Quem se lembra, na Copa do Catar em 2022, em uma entrevista coletiva do Vinícius Júnior, um gato subiu no balcão ali onde o Vinícius Júnior estava falando com a imprensa, e o Vinícius, assessor de imprensa, pegou o gato pelo dorso e jogou ele no chão. A imagem correu o mundo negativamente, todo mundo falou mal, e o Vinícius acabou sendo demitido da CBF depois daquela Copa. É o novo superintendente de comunicação do Corinthians, contratado pelo Osmar Stabile, que também falou que o diretor da base, o Claudinei Alves, saiu, já não é mais diretor do Corinthians. Aliás, todos os diretores caíram, junto com Augusto Melo, os diretores que estavam com ele, os diretores estatutários, aqueles não remunerados, todos deixaram os seus postos. E algumas pessoas estão sendo mandadas embora aos poucos, né? Por enquanto eu falei do Thiago Maranhão, superintendente de comunicação, mas outras pessoas também vão deixar o clube nos próximos dias. Em relação ao futebol, o Osmar Stabile falou que conversou com o Fabinho Soldado, que vai manter o Fabinho Soldado, não vai mexer no futebol do clube. Conversou com o Fabinho sobre o Dorival Júnior. Ele disse que ainda não falou com o Dorival, até em respeito à concentração do Corinthians para a partida de hoje contra o Huracan. Então falou com o Fabinho, mas não falou com o Dorival, mandou um recado ao Dorival de que tá tudo certo, de que vai continuar tudo igual no futebol do clube. Ele disse que quando os jogadores voltarem da Argentina, ele vai querer fazer uma reunião com os jogadores, vai conversar com o Fabinho sobre janela de transferências, sobre contratações, esse tipo de assunto relacionado ao futebol. E na parte financeira, o Armando Mendonça, que era o segundo vice-presidente, agora é o primeiro vice-presidente, também estava na coletiva, falou que o caixa do Corinthians está completamente vazio. Ao contrário do que dizia o ex-presidente, agora Augusto Melo, de que o caixa estava fluindo muito bem, de que as contas estavam sendo pagas, o Armando Mendonça e também o Osmar Stabile falaram que foram ao caixa do clube e ele está completamente vazio. O Stabile, inclusive, disse que tinha uma conta para pagar amanhã já, de 3 milhões de reais, não falou qual conta que era, e falou que o Corinthians não tem esse dinheiro, que ele vai ter que arrumar de algum jeito esses 3 milhões de reais para pagar uma conta amanhã, para ter uma ideia de como eles encontraram o caixa do clube. Há uma possibilidade grande do retorno do Vinícius Azevedo para o marketing do Corinthians, seria uma ótima, o Vinícius Azevedo que fazia um ótimo trabalho no marketing no Corinthians, foi mandado embora pelo Augusto Melo, ele pode retornar, aliás, foi ele que começou a conversa com a Adidas lá no passado, e há uma possibilidade de retorno de outros profissionais, por exemplo, o Leonardo Pantalhão, que era diretor jurídico do clube, que saiu na gestão Augusto Melo, brigado com o ex-presidente, pode voltar. O Rosala Santoro, ex-diretor financeiro do clube, pode voltar para ajudar o setor financeiro, agora com Osmar Stabile na presidência. Enfim, mudanças acontecendo no Corinthians, com o afastamento ontem do presidente Augusto Melo, e agora o presidente é Osmar Stabile. E vamos torcer para o Corinthians hoje contra o Huracan. O meu placar é sempre aquele 2-0, 2 gols de Kaká. Me cobrem amanhã na live, ao vivo. Estarei aqui 6 horas da tarde no Papo Reto com a Fiel, no Time do Povo. Vocês vão me cobrar 2 gols do Kaká, 2-0. Olha só, podem anotar aí, hein?
Podem anotar. Aproveita e deixa o like nesse vídeo, deixa o like se vocês gostam do trabalho aqui do Time do Povo, se vocês gostam do canal, se inscrevam no canal, deixem o like, que ajuda muito a gente aqui nesse novo projeto aqui do Papo Reto com a Fiel. Fechou, pessoal? Um abraço e até amanhã.